Tudo bem com vocês? Essa é mais uma videoaula para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio. E é o vídeo sobre exercícios da apostila. Então, nesse vídeo, nós vamos fechar toda essa apostila fazendo os exercícios 8, 9 e 10. Bem, então, para começar, vamos logo para o número 8, que é exatamente igual ao número 7 do vídeo anterior, só que é para dilatação do tempo esse agora. Então, vamos lá. Uma nave que viaja a 60% da velocidade da luz, ou seja, 0,6 c, demora 8 segundos para chegar ao seu destino. Para um referencial que esteja observando essa nave viajar, qual seria... para um referencial em repouso, tá? Esqueci de colocar essa parte aqui, mas não tem problema. Então, para um referencial em repouso que esteja observando essa nave viajar, qual seria o tempo gasto pela nave até chegar ao seu destino? O que nós devemos entender dessa parte? Nós deveremos saber o tempo, o ΔT e o ΔT0, conforme a gente pode ver na apostila da parte teórica aqui em cima. Repare que a fórmula é muito parecida com a contração do espaço, mas além de CL e L0, a gente tem ΔT e ΔT0. O ΔT0 é o tempo marcado por um referencial em repouso, e o ΔT é o tempo marcado para um referencial em movimento. Sempre lembre-se disso, o que tem zerinho é sempre marcado por quem está em repouso. Então, voltando para o nosso enunciado, o que a gente pode perceber? Ele diz o seguinte: uma nave que viaja a 60% da velocidade da luz demora 8 segundos para chegar ao seu destino. Mas demora 8 segundos para quem? Para a própria nave ou para um referencial em repouso que está observando? Vamos ler a pergunta. Para um referencial em repouso que esteja observando essa nave viajar, qual seria o tempo gasto? Ou seja, ele não sabe o tempo para o referencial em repouso. Então, esses 8 segundos aqui só pode ser para a própria nave. Tudo bem? Então, esse 8 segundos é a ΔT ou ΔT0? Já que é a nave que está andando e está demorando 8 segundos, então esse 8 segundos só pode ser ΔT. E ele está perguntando quanto que é o ΔT0. Tudo bem? Então, vamos lá para o quadro. Então, a nave, que vai ficar em forma de quadrado mesmo, ela está andando a 60% da velocidade da luz e para ela passa 8 segundos, ou seja, ΔT. E para um referencial que está em repouso, ele está perguntando quanto que vale o ΔT0. Tudo bem? Então, sabendo quem é ΔT e sabendo quem é ΔT0, você responde essa questão numa boa. É só colocar a fórmula e fazer as contas. Vamos lá. ΔT é igual a ΔT0 vezes raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado dividido por c ao quadrado. ΔT vale 8, ΔT0 não sei, eu quero descobrir, então vamos repetir. Raiz quadrada de 1 menos. Qual é a velocidade? 60% de c, então é 0,6 c. Então vamos abrir parênteses, né, porque vai entrar dois termos aqui. 0,6 c, tudo isso elevado ao quadrado, e tudo isso dividido por c ao quadrado. Fechamos a raiz, continuamos a conta. 8 é igual a ΔT0, a gente vai fazer o que está lá dentro do parêntese, dentro da raiz. 1 menos 0,6 elevado ao quadrado. Então, 0,6 elevado ao quadrado é quanto? Vamos pensar o seguinte, se fosse 6 elevado ao quadrado, seria 36. Então, 0,6 elevado ao quadrado, 0,36. Vezes, o c que está aqui também vai ser elevado ao quadrado. Então, vai ser c elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por c elevado ao quadrado. E da mesma forma que a gente fez antes, tem c ao quadrado aqui em cima, com c quadrado lá embaixo, a gente corta. Ficando quanto? 1 menos 0,36. E 1 menos 0,36 dá 0,64. Então, a gente coloca lá. 8 é igual a ΔT0 vezes raiz quadrada de 0,64. Ora, raiz quadrada de 64 é 8. E a raiz quadrada de 0,64? 0,8. Então, a gente coloca lá. 8 é igual a ΔT0 vezes 0,8. Então, esse 0,8 está multiplicando. Agora, a gente passa para o outro lado, né, para deixar o ΔT0 isolado. Então, ΔT0 vai ser igual a 8 dividido por 0,8. Quanto que vale ΔT0, então? Vale 10
segundos, correto? Exatamente isso aí, 10 segundos. Então, voltando lá no desenhozinho, para a nave se passaram 8 segundos, mas para quem está parado se passaram 10 segundos. Ou seja, para quem está andando próximo à velocidade da luz, o tempo passa mais rápido. E essa é a resposta da letra B, 10 segundos. 8, letra B. Vamos então agora para o número 9. E a número 9 é de entender a teoria, né? Não tem cálculo nenhum aqui para ser feito. Vamos então ler o enunciado do número 9. A teoria da relatividade restrita proposta por Albert Einstein em 1905 é revolucionária, porque mudou as ideias sobre o espaço e o tempo, mas em perfeito acordo com os resultados experimentais. Ela é aplicada, entretanto, somente a referenciais inerciais. Em 1915, Einstein propôs a teoria geral da relatividade, válida não só para referenciais inerciais, mas também para referenciais não inerciais. Sobre os referenciais inerciais, considere as seguintes afirmativas. Então, novamente, uma questão de interpretação de texto. Ele falou um texto que a gente já sabe, que é a teoria da relatividade restrita é para referenciais inerciais, ou seja, aqueles que estão parados ou com velocidade constante, e a teoria da relatividade geral é para referenciais não inerciais, ou seja, se está parado, se está em velocidade constante, se está acelerando, tanto faz. Ela serve para todo mundo, ela é geral. Mas a questão fala o seguinte, olha só a palavra aqui, ó, sobre os referenciais inerciais, considere as seguintes afirmativas. Então, as afirmativas que vão vir em seguinte são referentes a referenciais inerciais. Então, vamos ver se elas estão certas ou erradas quando elas falam sobre referenciais inerciais. Então, afirmativa 1. São referenciais que se movem uns em relação aos outros com velocidade constante. Correto? Referencial inercial é justamente isso. 2. São referenciais que se movem uns em relação aos outros com velocidade variável. Claro que não. Se você considerou a 1 certa, é óbvio que você tem que considerar a 2 errada. 3. Observadores em referenciais inerciais diferentes medem a mesma aceleração para o movimento de uma partícula. Bem interessante essa parte. Mas se você for lembrar da parte teórica nossa, você vai ver que está correto. Vamos só lá na apostila, na parte teórica, para te lembrar desta parte aqui. E aonde está isso, professor? Está aqui nessa parte aqui, olha. A invariância das leis de Newton quanto à mudança de referencial. Nessa parte, eu provei para vocês que a aceleração é sempre a mesma, ou seja, ela não é relativa. Da mesma forma que a força também não é relativa, é a mesma medida por qualquer referencial. Então, a aceleração e a força sempre terão o mesmo valor medido por um referencial em movimento, que é o nosso referencial linha, e os que está em repouso, que é o referencial sem linha. Tá? Então, lembre-se sempre disso. Se eu mudei o referencial, não importa. As acelerações sempre terão o mesmo valor, não muda. Então, a afirmativa 3 está correta. Observadores em referenciais inerciais diferentes medem a mesma aceleração para o movimento de uma partícula. Então, a resposta correta só pode ser a letra E. Vamos então para a última questão, a 10. Novamente, não é uma questão de cálculo, é uma questão teórica. Então, vamos prestar atenção na leitura. Antes mesmo de ter uma ideia mais correta do que a luz, o homem percebeu que ela era capaz de percorrer muito depressa enormes distâncias. Tanto que, para alguns, fazendo um parênteses aqui, achava que a velocidade da luz era instantânea, e não uma alta velocidade, mas sim instantânea. Até Newton pensava desse jeito também, quando pensava que a gravidade percorria as suas distâncias de forma instantânea, tá? Einstein depois veio a corrigir essa parte, falando que não, que é a velocidade da luz, e a velocidade da luz tem um valor. Voltando à leitura. Tão depressa que levou Aristóteles, famoso pensador grego, que viveu no século IV a.C., e cujas obras influenciaram todo o mundo ocidental, até a Renascença, admitia que a velocidade da luz seria infinita, o que eu acabei de dizer. Bem, vamos para a parte de baixo aqui. Ó. Hoje,
Sabe-se que a luz tem velocidade de aproximadamente 300 mil km por segundo, que é uma velocidade muito grande, porém finita. A teoria moderna, que admite a velocidade da luz constante em qualquer referencial e, portanto, torna elásticas as dimensões do espaço e do tempo, é... Ah, professor, não entendi. Por que falou elásticas? Ora, a gente não falou que o espaço e o tempo sofrem contração e expansão? Então, contração e expansão é uma forma elástica, não é? O elástico se deforma desse tipo, ele pode se contrair e se expandir. Tá? Então, por isso que falou, torna elásticas as dimensões do espaço-tempo. Ora, quem admite isso, qual é a teoria? A teoria da relatividade, que é tudo que nós estamos estudando aqui. Então, só pode ser a letra A. Caso você me marcasse qualquer uma das outras, é porque você, com licença, chutou, porque você não estudou nada do que a gente viu até agora. Porque até agora nós só estudamos sobre relatividade. Você não poderia marcar dualidade onda-partícula? Nós não falamos sobre isso. Você não poderia marcar teoria atômica de Bohr? Nós não estudamos sobre isso. Não estudamos sobre o princípio de Heisenberg e nem a lei da entropia. Tá? Então, mais um motivo para você marcar a letra A, porque todas as outras a gente não estudou. Por que você iria marcar uma coisa que a gente não estudou? Então, tudo que nós estudamos foi sobre a relatividade. E é claro que essa afirmação que está aqui em cima também é sobre a teoria da relatividade. Então, 10, letra A. Tudo bem, então? Não esqueça de continuar estudando, pratique a sua leitura para a sua interpretação de texto melhorar. E é claro, se cuida, fique em paz.